Olá amigos, bem-vindos a mais um Noturnos. Este episódio vem a propósito de uma notícia, não é bem uma notícia, um dado interessante, que o Donald Trump decidiu nomear para aquela comissão que vai fazer a gestão do território de Gaza enquanto não se encontrar uma solução definitiva, se é isso que se pretende, não se percebe bem, para a organização administrativa do território. Decidiu nomear, para além do Tony Blair, que também é uma escolha feliz, mas penso que até já falámos nisso anteriormente, decidiu nomear um tipo chamado Jared Kushner, que é, por acaso, até o genro dele, o genro do Trump. Ele é casado, o Jared é casado com a Ivanka Trump, e só por isso, acho que, até por uma questão de cor, o Trump devia ter tomado uma outra decisão. Por outro lado, o Jared Kushner tem interesses imobiliários de valores astronómicos, grandes interesses imobiliários, naquela área, precisamente, naquela área do Médio Oriente. Também por isso devia ter aconselhado a Casa Branca alguma reflexão sobre esta nomeação. Mas acima de tudo, porque o Jared Kushner é um globalista maluco, sempre foi. É o homem que em 2017 correu com o Steve Bannon da Casa Branca, portanto no primeiro mandato do Trump, organizou ali um pequeno golpe de Estado e correu com o Steve Bannon da Casa Branca, ou seja, anulando em certo sentido o mandato populista dessa primeira presidência do Trump. É um homem absolutamente sinistro de várias maneiras. Se quiserem pesquisar, percebem o que eu estou a dizer. E esta notícia leva-me a esta pergunta, que é: como é que nós nos conseguimos livrar destes gajos, pá? Como é que... Porque reparem, lá está, eu estou sempre a dizer isto, mas é verdade que é. O Jared Kushner não é muito conhecido em Portugal, mas a plataforma populista americana, a última coisa que esperaria quando votou agora Donald Trump, é que o Trump voltasse a pegar neste homem e voltasse a colocá-lo numa situação de poder. E reparem, e tudo isto, não há aqui pudor nenhum, quer dizer, é o genro, tem interesses imobiliários na zona e ainda assim é nomeado. O homem que ainda ontem, uma coisa que o valha, lá em Israel, disse isto, que estava muito orgulhoso dos israelitas porque não cometeram os extremos bárbaros do Hamas. Quando? Os israelitas mataram 10 vezes mais pessoas do que os bárbaros do Hamas, que são bárbaros, sem dúvida, não é isso? Mas os israelitas também. E este homem tem a lata de dizer uma coisa destas. Quer dizer, um homem que é tudo, portanto, menos parcial, o que é que está a fazer nesta comissão de gestão do território de Gaza? E acontece com o Jared Kushner aquilo que na verdade está a acontecer em todo o Ocidente, que é as pessoas mais odiadas pelos povos nativos dos países ocidentais estão invariavelmente em posições de poder e não há como retirá-las de lá. Quer dizer, não há. Começando pela senhora eleita por ninguém, von der Leyen. Até o Macron neste momento tem qualquer coisa como 16% de opinião favorável em França. 16%. Vai no 5º governo em 2 anos, ou coisa que valha, eu já perdi a conta. Fez uma coisa linda no outro dia, que foi: caiu o governo do Le Cornu, que é um amigo dele, e ele substituiu o Le Cornu pelo Le Cornu. Ou seja, voltou a nomeá-lo como primeiro-ministro para ele constituir o governo outra vez. Depois do governo do Le Cornu ter caído, 27 dias depois do Le Cornu ter sido nomeado, e acho que 14 horas depois do Le Cornu ter nomeado o seu executivo, ou seja, quais eram as figuras que iam ser os ministros do governo. E ele
E o Macron pega com a margem de apoio que tem em termos populares, que é nenhuma, e volta a nomear este homem para Primeiro-Ministro. A mesma coisa acontece em Inglaterra. Nós estamos a falar, o Macron e o Starmer devem ser, para aí, os líderes políticos mais odiados, não quer dizer de sempre, mas, sei, desde o pós-guerra, pronto, nos seus países, continuam no poder. Reparem nisto, na Alemanha, o partido neste momento com mais intenção de voto, com maiores intenções de voto, nas sondagens, é o AfD. Mas quem está no poder é precisamente a nêmesis do AfD, e que deve ser a nêmesis, na verdade, de todos os populistas europeus, que é o Friedrich Merz, que é um dos grandes padrinhos do populismo, digamos assim. Um homem absolutamente que nos quer levar todos à guerra, porque no caso alemão isto é tão claro como a água, que é o Merz, o que neste momento está a pensar fazer é levar, tenho que andar aqui a fugir dos repuxos de água, é levar a Alemanha a uma situação de confronto com a Rússia de tal forma que lhe permita instaurar-se num estado de emergência qualquer, que lhe permita, por sua vez, esse estado de emergência declarado, começar a proibir o AfD, que por acaso é só o partido, neste momento, o partido com maiores intenções de voto na Alemanha. Isto é líquido, não sou só eu que digo isto. Eu não sei se recomendo as vezes suficientes. Há um podcast muito interessante chamado The Duran, que vocês encontram no YouTube, que é interpretado por dois Alexandres, o Mercuris e o Cristoforo, que um é inglês e o outro é cipriota, que são pessoas de grande calibre em termos de análise e andam a dizer isto há que tempos, que é o propósito destas elites globalistas é levar os seus países a um estado de tal forma gravoso, tanto economicamente ou militarmente, para que depois possam, ver se eu passo aqui agora, já está, para que possam depois instalar livremente regimes totalitários e permanecerem no poder. Isto foi tentado, na verdade, com a Covid, como sabemos, mas um vírus ou um mito dura o que dura, mas uma guerra já é diferente, uma guerra com a Rússia já é diferente, não é? E nós estamos a ser governados por pessoas que detestamos, votamos só para sermos traídos, só porque o nosso voto seja depois traído na prática, como o exemplo americano me parece hoje em dia flagrante. É claro que vamos lá pensar. Podem-me dizer assim, e com alguma solidez de argumentação, que, mas espera lá, o Starmer foi eleito com uma maioria enorme aqui há um ano atrás. Mas eu pergunto-vos, sim, foi. Mas vocês acham realmente que as pessoas que votaram, a maior parte das pessoas que votaram Starmer pensavam que ele ia começar a prender a malta por delito de opinião, a perseguir mais o delito de opinião do que os crimes, mesmo os crimes de ordem pública e diabo? Ou as pessoas votaram para que os seus impostos fossem aumentados? E depois há aqui uma outra questão, que me parece também pertinente, que é, nos países ocidentais sempre houve, quando digo sempre, continuamos a falar desde o pós-guerra, sempre houve um certo equilíbrio eleitoral entre os conservadores, a direita e a esquerda, digamos assim. Como eu já vos disse, este termo hoje em dia vale o que vale, mas pronto, analisando historicamente, sempre houve um equilíbrio muito grande entre a direita e a esquerda, quer dizer, nos Estados Unidos entre democratas e liberais, anda cá, Ofélia, anda cá. Em Inglaterra entre trabalhistas e conservadores, enfim, vocês já. Na Alemanha entre o SPD e a CDU. Ora, era muito fácil, e é muito fácil, e foi muito fácil. Vai embora.
anular esses desequilíbrios, bastante importar gente que se sabe onde é que vai votar, não é? Porque se eu importo imigrantes em grande quantidade e depois há uma fação política que diz, mas nós não queremos mais imigrantes, os imigrantes vão votar na outra fação política, como é óbvio, não é? E basta introduzir uns milhões de eleitores nisto para que o equilíbrio entre em disrupção, o histórico equilíbrio entre a esquerda e a direita nos países ocidentais entrasse em disrupção, como é óbvio, não é? Nós temos casos hoje, por exemplo, em Londres, a maior cidade inglesa. Quem é que é o mayor? Sadiq Khan. Porquê? Porque, entretanto, há uma grande percentagem do eleitorado que é muçulmano. E isto foi uma espécie de batota que foi feito. E todos sabemos, isto não é nenhuma teoria da conspiração, isto é óbvio, que uma das razões que a esquerda sempre foi favorável à imigração massiva, foi precisamente a destabilizar os velhos equilíbrios ideológicos nas nações ocidentais. Que é uma batata. E então, mas estava eu a dizer, assim sendo, o voto não legitima, na verdade, estes líderes, porque são líderes que decorrem de processos como o da imigração fraudulentos, batuteiros, e depois também porque, enfim, há grandes faixas da população ainda hoje que se deixam absolutamente envenenar pela imprensa corporativa, e isso também conta. O que acontece, por exemplo, o que está a acontecer em Inglaterra hoje em dia, é que as pessoas, como estão a sofrer na pele o produto do seu próprio voto, as coisas estão a mudar. E nota-se que na Inglaterra, nota-se que a população nativa está a chegar aqui a um ponto de exaustão da diversidade e o diabo, isso nota-se. Só que agora se calhar é tarde demais. Vamos ver. Porque eu não sei, os ingleses, em princípio, só vão voltar a votar em 2029 ou coisa que eu vejo. E até lá, meus amigos, não sei se entretanto não estaremos em guerra com a Rússia. E aí não vai haver eleições para ninguém, como é óbvio, não é? Como é óbvio. E muito menos a possibilidade de um partido qualquer. Vocês reparem, se os partidos populistas sofrem a pressão que sofrem e a repressão que sofrem por essa Europa fora, imaginem o que não seria a Europa em guerra com a Rússia. Quer dizer, a Europa já está em guerra com a Rússia, mas vocês entendem, não é? Em guerra direta com a Rússia, o que seria de um partido que dissesse, nós queremos paz, não queremos ir para a guerra com a Rússia. O que seria? Pois. O que seria? Então, isto para vos dizer, portanto, comecei pelo Jared Kushner, até acabar no Merz, Macrons, Starmers. E aqui em Lisboa as pessoas acharam por bem continuar a votar no Carlos Moedas. Meu Deus. E isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que não se vê uma maneira desta malta desaparecer do mapa. Não nos conseguimos livrar deles nem por nada. É uma coisa impressionante. Eles podem ser odiados, eles podem ser pressionados, eles podem ter compromissos de conflitos de interesses. Os governos podem cair à média de 5 a cada 2 anos. Mas não nos conseguimos livrar deles. E enquanto não nos conseguimos livrar destes gajos, desta gente, não seremos livres no Ocidente. E não teremos paz no Ocidente. Temos que encontrar uma maneira de nos livrarmos desta gente. É só livrarmos desta gente é que nos livramos da guerra. Vocês entendem? Porque esta malta quer nos levar, em última análise, para uma guerra mundial, para a destruição. E reparem, e se não for para uma guerra mundial, é para uma guerra civil. Porque as pessoas vão chegar a um ponto que não vão aguentar mais
E as guerras civis são um horror, meus amigos. Agora, como? Não é? Como é que saímos disto? Eu não sei, pá. Eu não sei. É claro que há ferramentas, não é? Há a desobediência civil, há boicotes que se podem fazer, há ir para as ruas pacificamente, protestar, isso tudo, mas eu não sei, sinceramente, se há uma solução. E isto tem-me angustiado, sou-vos franco, porque eu não vejo uma solução para tirar esta gente do poder. Não vejo. Isto embora, eu aconselho toda a gente, e invariavelmente, sempre, a manterem-se dissidentes. Muito obrigado.